mulherada! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindas à minha casa. Esse é o nosso primeiro episódio do Entre Elas. Sim, teremos um quadro novo por aqui. Eu quero convidar algumas amigas, tem sentido essa necessidade, assim, de aproximar um pouco mais a gente? Sabe, como se você estivesse aqui comigo? Exatamente isso. Então, qual que é a minha intenção? Eu adoro comida. Acho uma delícia, gente, enfim, essa refeição, essa coisa em volta, ao redor da mesa. Desde o preparo até a hora da refeição, de fato. Eu acho isso tudo muito gostoso. Eu acho que melhores momentos da nossa vida acontecem ao redor da mesa. Então, qual que é a minha intenção? Convidar amigas, pessoas da família, enfim, gente próxima a mim, pra gente fazer receitas deliciosas e bater um papo sobre vida, família, filhos, né, maternidade no geral. Eu acho que não só sobre moda, mas a gente falar um pouco sobre a vida como um todo faz muito sentido. E não poderia ser diferente. Eu convidei minha amiga da vida, a gente é amiga, sei lá, eu tô com 34, a gente é amiga pelo menos há uns 20 e tantos anos, tá? Uns 20 e muitos anos. Então, acho que é uma das pessoas que mais me conhece, que mais viveu fases diferentes comigo e que tem uma mão pra cozinha, que é uma maravilha. Então, vem, tô tão feliz. Eu vou dar beijo. A gente já se viu, mas eu tenho que dar outro beijo. Eu perguntei, eu falei, a gente vai cumprimentar, vamos dar beijo. Vou trocar de lado com você. Ó, sua tacinha. Eu preparei uma água saborizada pra gente tomar aqui, tchim-tchim. Ô, Van, e conta uma coisa. Vamos lá. E assim, a intenção é ser o mais natural possível. Então, eu vou puxar assuntos que a gente já conversa no dia a dia, coisas que a gente já faz no dia a dia. E a sensação, a intenção é que a gente esteja aqui como se elas estivessem aqui junto com a gente, tá? Sim. E o que a gente vai fazer hoje? Olha, gente, essa é uma receita que quando eu posto, assim, né, super informalmente na minha casa, que eu estou fazendo, chegam várias mensagens. E vou contar um pouquinho da história, como que eu comecei a fazer essa receita. Posso? Tá, pode, por favor. Essa receita vai ser uma receita de quibe de forno. E quem me ensinou foi a minha sogra. Jura? Juro. Eu não sabia. Minha sogra. E eu cheguei na casa dela, ela tinha feito um quibe de forno. E eu confesso que eu nunca tinha comido, acho que quibe de forno, não me lembro, na verdade. E aí ela tinha feito um quibe de forno delicioso. E eu amei. Eu falei, nossa, eu preciso aprender, porque eu não sei fazer quibe de forno, nunca tinha feito. É a mesma receita? Não. Ah. E aí, sogrinha amada, eu te amo. Mas eu fui dando umas adaptadas. Por quê? O quibe de forno original, não sei se vocês já testaram fazer, ele faz o trigo. Sim, eu odiei trabalhar com trigo. Eu já fiz com trigo, já fiz. Aí você nunca mais faz, né? Porque uma vez que você faz com trigo, ninguém mais quer fazer. Mas quando eu fiz, eu não comia carne. Então eu fiz com trigo. Vegetariana. Não sei se vocês sabem isso, tá? Mas eu fui vegetariana por uns 5 anos, eu acho. Ninguém aguentava, mas ela passou por essa fase. Ninguém aguentava, de verdade. Nem meu marido. E aí eu fiz um quibe que ficou gostoso, inclusive, mas ele fica meio sequinho, assim, que o seu não fica. O trigo, ele costuma deixar um pouco mais seco Tá. mesmo. Então, E aí o trigo tem glúten também, né? Que pra mim não é muito interessante. Eu evito o máximo que eu posso. Tá. E aí eu fui pesquisar na internet e descobri que as pessoas fazem quibe de forno com quinoa. E eu falei, quinoa eu gosto, é fácil de mexer. Então hoje a gente vai fazer com quinoa, que eu amo. E a quinoa é muito fácil. E ela é um dos alimentos mais, não sei se vocês têm o costume de comer quinoa, mas a quinoa é um dos alimentos que tem mais nutrientes, assim, não sei explicar com grandes detalhes, dá um Google aí depois, mas a quinoa ela tem muitos nutrientes, é um alimento, sabe aqueles superfoods que a gente ouve falar? Ela tem muitos nutrientes, então é um alimento que se você introduz na sua alimentação no dia a dia, coloca na salada, usa como arroz, enfim, joga no meio de uma receita igual agora, ela faz muito sentido, né? E a quinoa, como você disse, ela deixa mais molhado o quibe. Ela não seca tanto. E eu gosto do gosto da quinoa, assim. Que na real é um gosto bem leve, né? Não tem, é o sabor que você vai colocar, na verdade, em cima dela, né? Exatamente. Então tá, então bora começar? Vamos papear e fazer? Vamos começar agora a sessão Ana Maria Braga, gente. Pra quem não sabe, eu não sou chefe de cozinha, mas eu sei o que é um mise en place. E eu também já fiz um pouquinho de francês. Eu então, sei assim... por conta de Dani Trolese. Dani, se você estiver assistindo, obrigada, viu? Então a gente preparou aqui um mise en place pra vocês e a gente vai mostrar um pouquinho o que vai no quibe, tá? Primeiro, lógico, carne moída. Tá. Eu gosto de carne de acém, mas se você quiser uma carne mais magra, pode ser patinho. Tá. Só que o acém tem um pouquinho mais de gordura, vai ficar mais saboroso, mais úmido, então essa é a diferença na carne, né? E algumas receitas pedem, né? Um pouquinho mais de gordura, assim. Eu gosto, não é uma carne super gordurosa, né? Então não é um não, absurdo, muito mas se você pequeno. tá assim, super fitness, é melhor o patinho. Temos pimenta cambuci, não sei se vocês Eu conhecem. dei um Google pra saber o que era.
Ela é muito saborosa, ela chama pimenta, mas ela não tem nada ardido, tá? Ah, não? Não, ela é só saborosa. Ela traz sabor pra receita. Eu uso muito, não só no quibe, mas eu uso em muitas Na outras vida. coisas na vida. E eu gosto porque eu gosto que ela tem verde e vermelho. Então ela dá até uma cor. A gente não achou muito vermelho, porque às vezes é difícil de achar vermelha. Mas ela fica mais madura, ela vai ficando mais vermelha. Mas ela dá uma cor bonita também, pra ficar aquele prato... Gente, a primeira coisa que a gente faz é comer com o olho, né? Então... Beleza importa. Na sua imagem, na sua mesa, onde quer que seja, na sua casa, tá? Temos alho, cebola, e isso daqui é um outro segredinho. Por quê? Isso é uma receita árabe, né? Então, o za'atar, ele é um tempero árabe. Você também pode usar pimenta síria, se você quiser. Tá. Se você gosta mais da sensação da pimenta. Eu, como tenho 2 filhinhas em casa, a mais velha começou a gostar de pimenta, mas a mais nova não muito. Então, eu evito usar muito a Eu não pimenta curto síria. muito. O za'atar, ele só traz o quê? Aroma, sabor, ele não tem nada apimentado. Quinoa, tão falada. Hortelã, que deixa um sabor maravilhoso na hora do quibe. Aí aqui, gente, a gente separou cream cheese. Mas você pode, se você preferir, fazer com catupiry também. Tá. Ou pode não fazer com nada de recheio. Tá. Funciona também. Isso daqui, de novo, é uma receita um pouquinho mais calórica. Vai queijo e vai cream cheese. Então, o nosso outro ingrediente é queijo. De aqui seu coração, não é fit, essa, tá? Agora, se você quiser deixar fit, sim, troca sempre por pastinho, Substituições. tira o recheio Exatamente. do quibe, dá pra fazer. Então, e sal, né, gente, basicamente. O azeite a gente vai usar tanto no tempero da carne, quanto eu dou aquela jogadinha por cima também pra umedecer e deixar aquela camadinha mais dourada Tá. em cima da carne também. Vou deixar quantidades na legenda, tá? Pra gente não ficar falando tudo aqui. E aí vocês vão entender também a quantidade, porque o que eu gostei muito dessa receita é que eu achei que é uma receita que rende. Fica um quibe grande, assim, né? Fica um quibe... Inclusive, uma dica, né? Depois até o que eu vou fazer. Eu quero fazer um pra eu deixar aqui em casa, porque esse daqui já tem destino. Já. Mas eu vou deixar separado em 2 formas menores. Então eu vou fazer uma receita e na verdade eu separo em 2. Porque aí você pode usar, né? Em 2 refeições diferentes ou em dias diferentes. Então é uma dica pra se você for fazer e tem menos gente na sua casa. É que aqui em casa, na sua casa também, nós somos em 4 e aqui em casa pelo menos é 4 que parecem 8, né? Então, E a verdade é que as pessoas começam a comer tímidas, mas depois que elas comem isso, gente, é um caos. Pra vocês terem uma noção, a última vez que eu fiz e trouxe pra gente comer entre amigas, não teve uma que saiu sem a manita. é verdade? É verdade, foi aqui em casa. Então, assim, vale a pena, faça. Então vamos Mão na começar? massa? Gente, otimizar, tá? A cozinha também é sobre otimizar tempo. A quinoa, ela a gente vai fazer um preparo igual arroz. Então ela demora o tempo pro cozimento. Tá. Então a primeira coisa que você vai começar fazendo é a quinoa. Você quer por lá? Quer, põe. Então, ó, a gente põe a quinoa na panela. Se você quiser, você pode jogar ali alho, pode jogar cebola, pode jogar algum outro tempero que você goste. Aí é o seu critério, né? Não coloca nada muito absurdo pra fugir do sabor árabe. Mas eu já usei assim um caldinho de legumes em vez de água pra dar um sabor melhor. É dobro, tá, gente? Uma xícara de quinoa, você vai colocar 2 xícaras de água, igualzinho fazer arroz. Aí a gente já também tá colocando uma água fervidinha, que Tá bem deixa mais quente. rápido o processo, tá bom? Aí a gente vai jogar um pouquinho de sal hoje, eu vou fazer ela bem básica só, com sal. Mas de novo, se você quiser, você pode colocar mais temperos, tá? E gente, pode dar uma caprichadinha no sal, ela não é tão fácil assim de ficar salgada, tá? Então pode colocar aí uma pitadinha boa. Dá uma mexidinha. Tampa Eu ou tampo. não? Tá. Cada um faz arroz de um jeito, né, gente? Eu gosto do arroz e da quinoa mais gordinha, mais fofinha. Eu não sou do arroz seco, aquele soltinho. Eu gosto do mais Que grudadinho. absorve mais água, Exato. né? Então eu deixo ela tampada, mas vigia, né? Porque senão sobe tudo. Deixa no fogo alto, médio, Eu deixo baixo? ferver primeiro no fogo alto. Tá. Ferveu, depois baixo. eu abaixo todo e deixo ela fechadinha. Tá. Daí ela vai cozinhando com mais lentidão. Então aqui, daqui a pouquinho a gente já vai mexer, porque a água tá bem quente. Ah, já ferveu. Ah, daí tá Olha super lá. rápido, gente. Então agora pode baixar todo o fogo. Tá. E aí, Todo, tipo... Eu deixo no mínimo. É que o Então, meu, vou deixar gente, no não é elétrico. Deixei no Então, mínimo. Eu vou no foguinho assim, ó. Gente, eu tenho 2 paixões grandes nessa cozinha, assim. A minha pedra. E é minha. Quero nem saber. Mora todo mundo nessa casa, mas essa pedra é minha, entendeu? É a minha pedra. E o meu cooktop. São as 2 paixões da minha cozinha. São as 2 coisas que eu A queria pedra muito. vale a pena mesmo, gente. Depois vocês comentem aí se vocês quiserem saber qual pedra que porque essa essa pedra é sensacional. Essa pedra é boa. Então, pronta, já estamos fazendo a quinoa. A gente vai começar agora a triturar o tempero. Ô, Van, você faz isso em casa com as meninas? Faço. Inclusive, o último vídeo que eu postei foi da Naya, minha mais velha, lá mexendo. Ela adora a parte da meleca, assim, né? Aham. A parte da meleca que é a mais divertida.
Então ela joga tudo lá e começa a mexer e é aquela diversão, né, gente? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade no brincar, sabe? Tá. Nem sempre eu gosto de brincar com tudo que elas gostam de brincar. Então, eu acho que maternidade também é sobre você colocar você na vida do filho, mas também trazer o filho pra sua realidade. E eu amo uma cozinha, gente. Pra mim, me esquece na cozinha que eu estou feliz. Então, eu levo elas pra cozinha comigo. E dá trabalho, lógico, mas é muito divertido, né? Você sabe, a Van tem 2 meninas, pra quem não sabe. Eu tenho 2 meninos por enquanto e uma menina chegando já já. Mas você sabe que os meninos gostam muito de fazer junto comigo? Eu acho que pra eles também é um momento. Aqui, ó. Eu acho que pra eles também é um momento que eles interagem com algo que é muito nosso, né? Então é bem isso que você falou. Eu tô trazendo eles pro meu. Pra você. Eu tô trazendo Quando a gente eles. faz coisas fora da nossa cozinha, gente, tenham só paciência. É um pouquinho desafiador. Vou fazer barulho. Tá, eu vou só terminar de falar. Eu acho que quando a gente traz eles pra cozinha, eu acho que é isso, eles se envolvem em algo que é nosso, né? Que eles falam, poxa, né, eu quero que a minha mãe brinque comigo, mas deixa eu brincar com ela também Sim. um pouco. E eles adoram, é legal, né? E essa outra, receita é boa pra isso. é um momento de treino, né? Porque eu gosto de falar que eu não educo e nem crio meus filhos, eu treino. Então Pra vida. eu estou treinando elas pra vida. E pra mim, gente, como mulher, é muito gratificante poder alimentar a minha família. Eu acho que isso é um dos E alimentar benefícios. bem, E né? alimentar bem. Sabendo o que você tá fazendo, sem ser uma coisa só industrial, sabendo que tem a nutrição tanto íntima, assim, a nutrição da questão do sentimento, porque quando a gente tá fazendo, eu falo isso sobre tudo. Você decorar a sua casa, limpar a sua casa, lavar uma roupa, tudo isso não é só o ato em si, mas você faz isso com algum sentimento. Você faz isso com amor e cozinhar, acho que é a mesma coisa. Sim. A gente cozinha colocando o sentimento ali. Tanto que quando a gente cozinha brava, irritada, não sei o que, normalmente não fica muito bom. Não. Então, fazer Não isso mesmo. aqui, acho que com amor, é isso, é nutrir o corpo e nutrir a alma. Com assim. certeza. E eles se divertem no processo, né, gente? E assim, vai fazer sujeira? Vai fazer sujeira, mas sujeira a gente limpa. Você colocou aqui então Ah, cebola, vamos lá. alho. Todos os temperinhos, cebola, coloquei o alho, coloquei a pimenta cambuci e a hortelã. Quanto mais você tritura esse tempero com a cebola, mais a cebola solta água. Então não é tão legal você deixar ele pastoso. Deixa você ainda vendo alguns pedaços dele, tá? Tá. Então dá aquela trituradinha rápida e já tira pra não ficar tão aguado Vou depois. mostrar um pouquinho só assim, ó, pra elas verem. Só cai bater. Ó, só pra vocês verem um pouquinho, eu dou um zoom na imagem depois. Tá vendo? Não é tão triturado, é o que a Van falou, fica mais pedaçudinho, assim, tá? Agora, se você também tem uma família que não come cebola, não come alho, não come alguma coisa, aí você tem a opção de triturar um pouco mais para que ninguém veja, ou simplesmente não colocar. Perde sabor? Perde, gente. Alho e cebola, Mas vai ao forno, não vai? vai ao forno, ela vai diminuir, né? Ela vai praticamente sumir. Se você triturar mais, eu falo porque aqui em casa, eu mesma, sou uma que eu não sou super fã de pegar o pedaço da cebola. Mas se você triturar mais e ainda levar ao forno, não dá pra sentir, sabe? Todos os temperinhos aqui e curte esse cheiro Cheiro. maravilhoso. O cheiro tá muito bom. A gente, eu acho que já a gente vai ter, né? Mas essa coisa da pessoa receber o vídeo com cheiro, sabe? É. Nossa, A não tecnologia deve demorar muito, né? nos traz muitos benefícios, mas me assusta, gente. Esses dias eu vi uma moça postando que ela tava na China. E aí ela achou o máximo, porque ela tinha pedido serviço de quarto e quem veio trazer foi um A gente robô. vai usar de novo? Não. Só Um robô? Um robô. Veio um robô trazer a encomenda, né? A receita, o pedido dela. Então, ó, vamos lá, gente. Aqui temos a carne com os temperos. E aí essa parte eu vou deixar para a minha amiga Mariana. Porque é por isso que eu chamo minhas filhas, não é minha parte favorita. Aí a gente vai fazer o quê? Botar a mão na massa, entendeu? Tá, mas não pode nem com a colher assim um pouquinho antes? Pode um pouco, mas não vai ter jeito, gente. Usa uma luva se você não gosta, mas tem que amassar com a mão. Por quê? A gente precisa fazer com que a carne, todos os pedacinhos, Isso. receba o tempero. Senão vai ficar uns pedaços de carne e o tempero fora, sabe? E aí Eu tirei a aliança, aparece. tirei tudo já pra ver com as mãozinhas Preparadíssima, tá preparadas. vendo? Tudo certo. Então aqui eu joguei sal em cima e eu vou jogar um pouquinho do azeite, só pra já Sal e começar a dar azeite sabor. a gosto. A gosto, né, gente? Aí não tem muito como dar. Eu ainda não aprendi a dar as medidas de sal, porque eu gosto de um sal, viu? E zatar. Tá? A gosto também. A gosto. Vocês vão ver que ela gosta de zatar, né? Gente, eu amo tempero. E vocês vão perceber que assim, o quibe, a carne moída e a quinoa não vai ter sabor. Então, você precisa abusar um pouco dos temperos, senão vai ficar aquele quibe xoxo. Tá.
Vamos. Suje Você foi pra suas cá, mãos, é que agora eu vou minha querida. trocar com você. Agora eu vou tomar minha água, gente, enquanto ela faz a arte ali, entendeu? E aí eu vou começar agora, eu vou fazer umas perguntas. Ai, Vamos vamos! começar a fazer perguntas. Não, eu ia brincar. Eu ia contar um pouquinho da nossa história de crianças, É, como a gente vamos. se conheceu, como que foi, Mari? Eu sempre estudei em escola adventista, enfim. E aí a escola que eu estudava fechou. Ai, tem uma alho que ficou bem grande aqui, peraí, eu vou tirar e vou dar uma trituradinha nele. Sim. E a escola que eu estudava fechou. Eu estudava no centro de Osasco, eu moro em Osasco. E aí eu vim pra estudar no Adventista aqui da Viliara. Foi aí que a gente se conheceu. Mas assim, a gente se conheceu e não fomos melhores amigas de cara. Eu tive outras melhores amigas nesse primeiro ano. Eu não sei como foi que a gente ficou super amiga, pra ser sincera. Também não lembro. Acho que a maior dificuldade, e talvez outras mulheres vão se relacionar com isso, é que às vezes quando você junta duas mulheres fortes, é difícil rolar, entendeu? Uma amizade assim logo de cara. Então eu percebo muito isso, assim, a Mari ela é forte, eu também sou forte nas minhas opiniões, nas convicções, no querer. E aí no começo é um pouco difícil. Eu nem tô cortando, viu? É só o cheiro. Eu choro muito fácil com cebola, gente. A gente tava comentando isso, né? Que eu cozinho todo dia com cebola e choro. Nunca passa. Mas isso que você tá falando é muito verdade, assim. Eu acho que é muito... E, gente, com 8 anos de idade, você não tem noção disso, né? De tipo, as duas têm... As duas têm opinião forte. A mãe não chora com isso? Meu Deus! Ela chora às vezes, sim. Mas acho que já tá acostumando também. Mas com 8 anos de idade, você não tem... Deixa só eu terminar de Faz pintar aquela isso aqui. raspadinha assim na mão. Pra tirar o que ficou. Mas eu acho que com 8 anos de idade você não consegue, né? Você não tem ainda aquela noção, né? De tipo, é porque ela tem uma opinião forte, eu também tenho. Então eu acho que não foi... A gente, né, sempre se gostou, se respeitou assim. Mas a gente demorou pra ficar melhores amigas um tempinho, Sim. né? Mas aí também quando ficamos, Nunca mais teve soltou. jeito. E a gente... Peraí que eu vou terminar de lavar a mão pra contar essa. Não, e o mais legal, antes de você contar, é que a gente conseguiu fazer as nossas mães ficarem melhores amigas. Melhores amigas. Melhores. A gente tinha um grupo na escola, que éramos, sei lá, acho que 7 meninas, então tinha, né, sempre, entre 7, você sempre tem aquele grudinho com uma, né? Era o grupo, a gente sempre andava no grupo como um todo, mas a gente tinha aquele grudinho com uma e com outra. E aí eu era grudada com uma outra. Com uma outra amiga nossa, que é nossa amiga, esse grupo ainda é amigo até hoje. Sim. Mas o melhor era o nome do nosso grupo, assim, que Não. quando os meus filhos descobriram... Não faz isso. O meu filho mais velho olhou pra mim e ele falou, mãe... Você jura que você quer um aumento? Você aperta um pouquinho mais. Aí. O filho olhou e falou, não. O Noah olhou pra mim Não, e eu falou, acho que é desnecessário esse adendo. Não, e eu não sei de onde isso veio. Porque tem umas coisas que a gente não lembra mais, né? Da adolescência, assim. Mas a gente tinha um nome, que a gente fez foto, fez tudo. A gente tinha blog na época. Cabritas Selvagens. Você conta isso. E assim, não, eu conto que eu acho super engraçado. E tem umas coisas que às vezes eu olho pros meus filhos agora, porque eles estão começando a crescer, né, gente? Eu tenho um de 8 e um que vai fazer 5 daqui uns dias. A Van tem uma de 6 E uma que faz 4. e uma que faz 4 agora daqui uns dias. Então, a gente começa a ver eles crescendo e tomando as decisões assim. E aí tem umas coisas que você olha e você fala, nossa, que bobeira. E aí eu lembro que eu já participei de um Já grupo tivemos uma bobeira. autodenominado Cabritas Selvagens. E aí eu olho pra ele e eu falo, ô filho, te entendo. Tô entendendo você. Não é? Umas Umas coisas assim. absurdo, gente. Eu não sei de onde a gente tira essas Não coisas. sei, quando eu não criança. sei. Pausa na história, só pra eu explicar o próximo passo, gente. Agora, a gente tem que estar com a quinoa pronta, tá bom? A quinoa ficando pronta, a gente vai colocar ela aqui na carne e vamos de novo misturar. E aí tem que misturar bem pra a mesma coisa, não ficar pedaço só de carne com quinoa separado, tá? Tá. Então aí a gente vai apertar isso daqui da mesma maneira que a gente fez com os temperos. Eu vou chorar de novo. Tudo junto, aí a gente vai começar a montar a nossa forma, ou refratária, ou o que você tiver aí, tá? O quibe, ele é recheado, então vai a parte da carne por baixo? A gente faz como se fosse um sanduíche. Faço uma camada de carne, aí eu coloco o recheio e finalizo com mais uma camada de carne. Entendi. Se você quiser fazer sem o recheio, você simplesmente põe a carne. A gente pré-aquece o forno? Sim, eu pré-aqueço, eu deixo ele aí a uns 180 graus. Meu forno é bem forte, então às vezes eu já cheguei a fazer ele 170. Porque é perigoso ele fazer aquela casca
mas ele ficar cru por dentro. Tá. Então eu, por exemplo, em casa, eu gosto muito de usar as refratárias transparentes quando eu vou fazer o Você quibe. consegue enxergar. Porque eu consigo enxergar a cor da carne ali, se ela ainda tá rosinha, se ela já ficou marrom. Mas aí você vai sentindo o seu forno. Tem fornos que são mais fortes, tem forno que tem grill, tem forno que não tem grill, tem forno que tem convecção, que é aquele ar, né, que distribui bem. Então vai depender um pouquinho. Mas sempre é melhor fazer num fogo mais baixo, pra ele cozinhar por completo, do que você colocar um fogo muito alto e ele torrar em Fica cima. cru e torrado. Fica cru. Tá, eu vou pôr o forno para aquecer então. O meu forno por enquanto está aqui, vocês não vão enxergar, que é o forno provisório. Gente, hora da montagem, Quinoa quinoa pronta. pronta. Beleza. E é bom mostrar um pouquinho, tá? Como que ela tá. Tá vendo que ela se solta, mas em bloquinhos, ela não tá totalmente solta. Eu acho que esse é o ponto ideal dela ficar. Porque se você deixar muito mais seca do que isso, Canela assim. Aí, se você deixar muito mais seca do que isso, ela vai ficar um quibe muito seco. E se você deixar ela muito molhada, também vai zoar na hora que for pro forno, tá? Então deixar ela assim. Aí eu falei pra Mari aqui, o que eu normalmente faço, tá? Quando eu tô fazendo em casa. Eu tenho que fazer essa quinoa um pouquinho antes e deixo ela esfriando. Por quê? Vai ser o momento que a gente vai ter que pôr a mão nela daqui a pouco. E aí ela muito quente vai queimar a mão. Então, quando não dá tempo e eu tenho que fazer com ela quente assim, o que eu faço? Eu abri um buraquinho aqui na carne, coloquei as carnes nas laterais. Aí, depois que a gente colocou a quinoa aqui no meio, lembra, faz o buraquinho da carne, joga a quinoa. Colocou a quinoa, aí eu cubro ela com a carne, porque a carne tá gelada e a quinoa tá quente, vai dando uma esfriada ali, pra você conseguir depois fazer um movimento com as mãos, tá? Ô, gente, deixa eu dar só uma dica, inclusive. Não tem problema. A quinoa você pode achar ela preta, branca ou vermelha. Que são essas três, né? Preta, branca ou vermelha. Você pode fazer só com a branca, você pode fazer só com a preta, só com a vermelha ou com o mix. Tanto faz, tá bom? A gente usou o mix porque eu já tinha aqui, mas aqui eu comprei era só branca. Então eu misturei uma na outra pra dar a quantidade que a gente precisava. Mas tanto faz, porque o gosto não vai mudar, tá? É só mais a estética dela. É isso mesmo. Então, é o que eu falo. Eu gosto de deixar a comida bonita. Então, eu sou daquelas que gostam de um prato colorido. Quanto mais cores, eu acho que é mais atrativo, E tá? fica bonito mesmo, né? Ainda mais o quibe, que a carne, a hora que você coloca quinoa com cor diferente, ele dá uma vida. Dá uma vida. Bom, já falamos um pouquinho de como a gente se conheceu. E aí, depois a gente ficou amigas. E depois as nossas mães, hoje são super amigas. Super amigas. E o legal, gente, que eu acho assim, que é legal a gente falar também disso de amizade, é que não é que a gente nunca tretou, a gente já tretou. Opa! Mas eu acho que uma amizade, ela se fortalece mais ainda quando a gente tem esses momentos. Porque é muito fácil você ser amigo de quem concorda com tudo com você, né? Ou não te desafia em nada. Não te fala verdades doídas. Exato. Né? Eu acho que isso é uma coisa que funciona quando você tem uma amiga mesmo, assim. Porque a gente precisa ter... A gente sabe, né? Quando eu era adolescente, eu falava, ai, que bobeira, minha mãe que é antissocial, eu vou ter um monte de amigas quando eu for adulta. Não. A gente tem amigas, né, no geral. Eu tenho Colegas, né? Eu gosto de Exatamente. diferenciar o colegas de amigas. Eu tenho muitas. Se eu for, eu tenho dificuldade, por exemplo, de fazer lista de convidados de festa, porque sempre é muito grande. Só que aquela que você liga e que vai te falar a real, sabe? Vai te falar, você tá louca, para de fazer isso que você tá fazendo, porque você tá doida. São poucas, são bem poucas. E pra mim é isso que mostra muito essa questão da amizade, porque na hora de curtir é mais fácil, né? A gente consegue curtir bem. Mas a hora que você precisa que a pessoa curta uma conquista que é só sua, ou que a pessoa te alerte de algo muito errado que você tá fazendo, aí tem que ser amiga mesmo. Aí é aquelas que a gente conta nos dedos, sabe? E, bom, somos duas mulheres cristãs, né? Então não tem como a gente falar sobre nada na vida sem trazer à luz a palavra de Deus. E a Bíblia é muito clara que tem amigos que são mais chegados do que um irmão. Então, pra mim é muito isso, eu falo pra Mari, né? Eu tenho uma irmã maravilhosa, mas a Mari a vida inteira foi minha irmã pra mim, porque a gente criou esse laço e essa honestidade, essa sinceridade. Assim a gente te ama. E aí a gente vai criando essa sinceridade, essa honestidade de falar real, porque, poxa, ainda mais dentro do meio cristão, a gente vê muita gente vivendo de aparência. E isso acaba deixando as amizades superficiais, Sim, né? Então sim. eu não gosto de ter amizades superficiais. Eu gosto de me aprofundar mesmo, eu gosto que puxem minha orelha quando eu tô fazendo alguma coisa que não é legal. Então eu acho que isso faz a diferença, né? Procurar amigas verdadeiras. Né? Esse negócio de falar só sobre coisas muito superficiais, eu tenho um pouco de preguiça. Eu gosto de, sabe, de verdade ali, qual que é a real, o que tá acontecendo? Então eu tenho essa dificuldade, assim, de manter só aquele assunto muito aqui. Então qualquer pessoa que eu converso, normalmente eu sento, o Marcos, meu marido, fica doido comigo, né? Porque a gente vai em festa, eu paro de mesa em mesa. E normalmente eu paro de mesa em mesa, não é só assim, ai, né, a festa tá linda, o tempo tá lindo e tal. Normalmente eu vou e falo com a pessoa e a gente entra em assuntos
profundos, porque eu Sim. gosto, sabe? Faz sentido pra mim. E é muito o que a Van falou, assim, eu acho que pelo fato da gente ser cristã, de acreditar, né, em um Deus verdadeiro, enfim, que tá aqui ouvindo a gente, que está sempre disposto a ouvir, a salvar, a trazer uma cura, a trazer, enfim, algo que você realmente precise, eu acho que a gente sempre precisa estar muito atento à voz do Espírito Santo. Então, às vezes eu tô num lugar e eu não, sei lá, eu tô um pouco distraída e aí de repente eu falo, aquela pessoa ali, acho que eu tô precisando conversar com Sim. ela, acho que eu tô, sabe? E isso é muito importante. E além disso, que é uma coisa que a Van tava falando, né, não pensa que nunca teve briga, eu acho que a gente entender que o outro erra e que o perdão tá aí pra isso, eu acho que é uma das chaves de uma verdadeira amizade, Sim. assim. Porque é muito mais fácil, na verdade eu não sei se é muito mais fácil. As pessoas dizem que é muito mais fácil, mas eu não saberia viver assim, pra ser sincera. Ao primeiro momento que você é magoada, você afasta com tudo, sabe? E lógico, às vezes pode ser que você afaste um pouco, e pode ser que isso te ensine a postura que você precisa ter diante da vida. Porque tem coisa que existe um limite. A Van tem um limite, eu tenho o meu. Existe um limite ali que você fala, não, ela é muito minha amiga, mas aqui é uma decisão que eu que tenho que tomar, independente do que ela vai me falar de sim, de certo ou errado. Sim. Mas eu acho que você entender que tem esse limite, lógico, que a amizade vai te construir, vocês passarem, né, por esse ferro afia ferro aqui, vai trazer uma estrutura melhor, não só pra amizade, mas pro indivíduo, mas sabendo que o perdão tá ali pra isso. Eu vou errar, ela vai errar, e a gente vai se perdoar, e a gente vai entender que não, olha, desculpa, eu errei nisso, desculpa, eu errei naquilo, mas foi tentando acertar, foi querendo o seu melhor. Sim. E que eu acho que é uma coisa que hoje em dia tá todo mundo com muito medo, né? Medo de ser Tá magoado. mimimi, né? Exatamente. A gente não quer nem uma amizade tão profunda pra não ter que contar, conversar das coisas que estão acontecendo. E a gente também não quer perdoar. Porque eu falo, não, eu não quero ser machucada de novo, eu não quero correr o risco de ser machucada. E isso eu acho que poupa, não, eu acho que isso tira a gente de grandes, profundas experiências e lindas experiências que a gente podia ter e que a gente não tem. É isso mesmo. Então procurem amizades verdadeiras, que eu acho que faz toda a diferença, né? A gente cresce muito. Vamos montar? Vamos. E enquanto ela monta, eu vou pedir pra ela contar um negócio. Eu quero que você conte como você vai ser seu marido. Ai, Jesus. Vou contar. Pera, antes de montar, dá uma jogadinha, um fio de azeite Tá. no fundinho. Vou fazer isso agora. Porque aquela parte de baixo, às vezes não vai pegar o azeite que você jogou lá de cima. Pode ser bem menos, só um fiozinho. Ah, é bem pouquinho. É, bem pouquinho, só pra lambuzar. Aí, gente, é com a mãozona, assim, ó. Você vai montando ele aqui, tá? Tá. Aí, a camada, você que vai escolher. Essa daqui, ela é bem grande, tá vendo? Então, não vai dar pra fazer uma camada muito grossa. Essa travessa é muito grande, isso, né? Isso, desculpa, não falei a travessa. Então, não dá pra fazer uma camada tão alta, tá? Tão grossa. Tá. Então, a gente vai agora fazendo com a mão mesmo. Mas você divide o quê? Meio que metade? É, metade, Tá. metade. Como conheci meu marido, gente? Eu tinha tido alguns namoros que não tinham dado muito certo. E eu tava um pouquinho desiludida, confesso. E eu tinha conseguido achar um mestrado fora do país pra eu fazer, né? Eu não lembrava disso. E eu estava com tudo pronto. Eu fiz o exame, eu fui aprovada, tava tudo lindo, maravilhoso pra eu ir embora. E aí uma querida amiga minha virou pra mim e falou assim, você sabe que você tá fugindo, né? Eu falei, fugindo? Eu? Do quê? Ela, você tá fugindo de procurar alguém aqui. Você acha que não tem ninguém pra você aqui. E o que a gente mais pensa, né? E, de novo, é uma mentira, né? O diabo vai colocando essas mentiras na nossa cabeça. E aí eu falei, não tô fugindo não. Eu vou lá estudar, quero, né, conhecer novas coisas. Pausa. Deixar lisinho, tá, gente? O máximo que der. Tudo na mesma altura. Então vai dando umas apertadinhas que a carne ela vai se ajustando. Então, primeira fase é essa. Vou lavar minha mão. Vou usar na outra mão, né? Não, eu tô aqui. Sou chefe. Pega a colher pra mim, Mari. Agora a gente vai colocar a mussarela primeiro. Tá. A gente faz uma colher limpa. cama de mussarela. E depois da mussarela a gente vai colocar o cream cheese ou o catupiry. Então agora a gente vai fazer o quê? Colocar os quadradinhos da mussarela conforme você bem preferir. Uma caminha de mussarela mesmo. Vamos fazer uma caminha de mussarela. Porque se você colocar o catupiry ou o cream cheese direto em contato com a carne, eles também vão ficar líquidos, eles vão ficar derretidos. E aí isso vai também grudando na carne, deixando muito molhada. Pode dar uma melecada total. Teve uma vez que eu lembro que eu coloquei muito cream cheese. Sabe aquela coisa tipo, vai ficar só esse restinho? Vou pôr tudo! Colocar. Gente, mas o cream cheese borbulhava pra fora, assim, ó. Era muito caótico. Graças a Deus não respingou no meu forno, mas poderia Posso ter fazer acontecido? Pode. Tá. Aí agora feita a cama da mussarela, a gente vai vir com o cream cheese, tá? Você já fez com outro queijo? Sem ser mussarela? Sem ser não, mussarela. nunca fiz. Mas dá pra fazer tranquilamente. Aí
se você não quiser espalhar tanto, que vai ser difícil em cima do queijo, tipo assim, vai fazendo bolinhas, porque ele vai derreter depois. Eu devia ter pensado nisso antes, porque eu taquei esse monte de cream cheese aqui. É mais fácil Entendi. pegar? Não, Dá uma não raspada vai, assim, não. ó. Isso. Entendi o que você quis dizer agora, que eu ia precisar de uma outra Exato. colher. É tipo Tá. quando você vai fazer cookie, não sei se vocês já fizeram cookie com colheres assim, que não tem aquela colher de sorvete. Aí você pega uma bolinha com a colher e usa outra colher pra raspar, sabe? E aí você vai formando. Eu nunca fiz. Eu faço cookie muito, inclusive. Ah, eu acho que eu vou fazer um pouco. Inclusive com o Noah, ele adora, e ele me Ai, adora. vai gostar. Ele me ajuda a fazer cookie. Ele ama, ele ama. E aí a gente faz, mas eu não faço assim, não. Eu pego um tantinho com a colher e jogo na mão. Nunca fiz assim. Dá pra você olhar na mão, né? Ou dá pra você fazer assim. Bom, e aí, É assim, tentando esse ser mais tanto? rápida. É, pode. Ou isso aqui tudo vai de uma vez só. Depende. A gente vai fazer mais uma camada de queijo e mais uma Não, camada de é cream cheese? só essa. Ah, tá. Então. Tá. Agora eu entendi. Pode Eu colocar achei mais. que eu tivesse que fazer Não, essa é só uma camada uma mesmo. camadona mesmo. Bom, finalizando, tentando ser mais rápida. Aí, essa minha amiga falou assim, não, eu acho que você tem que entrar no Tinder. Eu olhei pra cara dela. Eu conheço? Eu lembro quem é. A Juliane, trabalhava comigo. Você conhece? E aí ela falou assim, não, vamos entrar no Tinder, vamos entrar no Tinder. Eu falei, você tá louca, eu não vou entrar no Tinder. Sou uma moça cristã direita, no Tinder as pessoas querem fazer outras coisas que eu não quero fazer agora. Sou uma moça cristã direita, foi maravilhoso! E aí eu sei que eu tentei, fiz uma primeira tentativa, não deu certo, gente. O Tinder não me mandava aquele código de confirmação. Sei. Aí eu falei, não é pra acontecer, então tudo bem, deixa pra lá. Daí ela veio e me cutucou de novo. Ela, você tem que entrar, tenta de novo, olha lá. Acho que passou um mês, eu tentei de novo, deu certo. Aí eu entrei, só que aí eu fiz um perfil super cristã, né? Então assim, a minha primeira foto Que eu de capa... nunca tive Tinder, mas eu acho que é raro, né? Raríssimo. Eu acho que deve ser uma coisa meio rara. assim. Aí a primeira foto de capa era eu, tipo, com as mãos levantadas, adorando o Senhor na igreja. E assim, era disso pra melhor nas fotos, sabe? Bom, gente, cama de cream cheese pronta, né? Vamos ver assim. Vai mais uma de Vai queijo? mais uma de queijo. Então, de novo, a gente vai meio que proteger o cream cheese da carne pra não ficar tudo desandando muito melequento, tá? Proteger o queijo com mais queijo. Exato, vamos pôr o queijo. Aí, entrei no Tinder, fiquei acho que mais ou menos um mês recebendo mensagem de cara nada a ver, até que eu falei, deixa eu usar uma estratégia aqui. Aí eu falei assim, eu tenho certeza que as pessoas que me veem a conta no Tinder e não deu match, eles vão gostar de ver o meu Instagram. Aí eu bloqueei meu Instagram, na época era fechado, eu coloquei lá o código, né, o endereço do Instagram, e eu falei, com certeza os caras que gostarem vão me adicionar lá pra tentar ver mais fotos. Então, gente, a palavra é estratégia, entendeu? Tem que ter estratégia. Aí, fiz tudo isso, resumindo bem a história, o meu marido me achou e fez exatamente o que eu esperava que ele fizesse. Foi no seu Foi no Instagram. meu Instagram, curtiu lá, pediu pra seguir, né? E, bom, gente, Agora a gente vai fechar com o restante. vamos colocar o resto da carne, Tá. tá? Então já temos mussarela, cream cheese, mussarela e agora a gente vai pôr o resto da carne. Eu fiz com a mão, mas eu vou mostrar pra vocês que também dá pra fazer com a colher, tá? Daí a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas dá Mesmo pra que a gente fazer. tava fazendo com cream cheese, só que ele faz com a É, mas a carne é muito mais fácil de espalhar, porque o cream cheese ele é muito grudento. E aí ele te adicionou no Instagram. Aí ele me adicionou no Instagram, e eu acho que ficou pouco, não vai cobrir tudo. E ele me adicionou no Instagram, aí eu pude ver que ele estava lá, né? E eu falei, bom, então agora vamos voltar pro Tinder, porque eu gostei desse cara e eu preciso achar ele lá. Daí, não. Até aparecer a foto dele. Porque eu também já tinha visto o Instagram dele. O Instagram dele era aberto. Então eu podia ver todas as fotos. E aí eu fui vendo. Eu falei, nossa, esse menino acho que também é de igreja. O que ele tá fazendo no Tinder, né? Aquelas que estavam no Tinder. E aí eu consegui encontrá-lo. Dei, né, swipe right. Dei aquela viradinha pra Daí ele direita. mete, assim. E aí isso. apareceu o match. E aí, gente, era dia 19 de novembro de 2015. Nós passamos a madrugada inteira conversando. Então, assim, deu o mesmo match. Aí chegou uma hora que ele olhou pra mim e falou assim, olha, acho que agora pra eu responder mais perguntas, ele falou assim, vai ser só se a gente se encontrar pessoalmente. Gosta assim? Aí, gosta, né, de um homem com atitude. Gosta assim. Gente, uma dica muito boa pra vocês, tá? Isso é um prato que eu faço pra congelar e já deixar pronto pra aquele domingo que você não tá afim de cozinhar e aí você só quer uma coisa pra botar no forno. Que põe
Gente, eu amo uma máquina que trabalha por nós. Exato. Forno, lavar louça, a máquina de lavar. Ai, Então, assim, o que dá pra você fazer? Ou você já deixa ele assado e congela ele assado, funciona, porque eu já testei. Ou você pode até cozinhar ele montado cru, assim você já põe direto no Isso. freezer. Uhum. pode também. E aí você, porque a carne tá fresca aqui, né? Não vai me Uhum. fazer uma carne, gente, congelada, descongelar pra depois descongelar de novo. Porque a medicina, aquelas, né, diz que não pode comer assim, faz mal. Mas voltando, aí ele falou que tinha que me encontrar. Que agora é só responder pessoalmente. Exato. Gostei. Poucas pessoas sabem que a minha mãe não é uma mãe que me deixava fazer muita coisa, assim, na minha época de infância. Nada. Eu ouvia Nada. muito mais nãos do que sim. Então, quando eu me deparei com isso, e não, ela não sabia que eu estava no Gisele, eu Tinder, te amo. Só pra deixar claro. eu falei assim, tá tudo certo, eu vou perguntar pra ela. Gente, eu tinha 20... Era 2015, eu falei, né? Mas você foi Tinha contar. 25 anos. Mas você foi contar Só pra ela. depois. Não falei pra ela que eu entrei no Tinder antes. Não, mas você contou que você ia encontrar com ele? Então, eu fui, Ai, na verdade, Deus. assim, gente, com 25 anos eu fui pedir pra minha mãe, tá? Porque a minha casa era assim. Então eu fui, mãe, eu posso? Jura? Juro. Ah, Aí eu falei, na hora que eu falar, eu tenho certeza que ela vai falar, não, e aí eu tô livre. Eu vai fecho ser um esse grande Tinder. não. E Jesus falou que não, entendeu? E tá tudo certo. E aí eu tava confiante que ia vir esse não. Aí eu fui lá e pedi pra ela, comentei, expliquei a situação, tive que explicar aqui que era Tinder, né? E aí fui falando tudo isso. Lógico que talvez omitindo algumas partes, não me lembro, mas provavelmente. Deixa aquela. Como chama, gente, quando a gente conta uma história? Aquele storytelling, né? Exato. Maravilhoso. Monta um storytelling ali que vai agradar, né, o meu cliente. Mas pra minha surpresa, a minha mãe olhou pra mim e fez algumas perguntas, tipo, onde você tá pensando se encontrar com ele, como que ele é, nananá. Aí ela fez assim, filha, acho que você tem que ir. Aí eu, oi? Mãe, não tava esperando por essa aí, Não era essa eu a tava esperando resposta. você dar um grande não. Não era essa a resposta que eu queria, com certeza. Só que ali eu tremi na base, porque eu falei, Agora eu vou ter que ir. Acho. Agora eu não tenho desculpa. e eu pra acho ir. que Deus tá nesse negócio, porque pra minha mãe deixar eu encontrar um estranho que eu nunca vi na vida, que eu conheci na internet, pessoalmente, sozinha, não era normal, não. Aí, enfim, aí eu falei, bom, agora não tem mais como escapar. Uhum. Gente, finalizado, tá? Então, ó, Forno agora? feito. Agora, antes de ir pro forno, o que a gente tem que fazer? Eu jogo um azeitinho por cima, que Tá. ele vai dar aquela douradinha na carne, principalmente se o seu fogão tem o grill, aquele modo grill. Então, o que você pode fazer? Começa a assar sem o grill. Aí deixa ele dar uma assadinha. Aí quando você vê que a carne já tá começando a pegar aquela cor, que já deu ali uns 25 minutos de forno, aí você pode ligar o grill pra ele dar aquela camadinha douradinha por Quanto cima. tempo ele fica no forno, mais ou menos? Normalmente de 30 a 40 minutos, Tá. depende aí da potência, tá? Só jogar? Joga um pouco por cima e aí eu vou mostrar pra vocês que normalmente quando as pessoas servem quibe, seja cru ou assado, eles fazem um desenho, como se fosse um Ai, na diagonal, assim? xadrezinho, Sim. sabe? E aí, se você quiser, você pode fazer também pra dar mais uma embelezada no seu quibe. Se você também não quiser, tá tudo bem. Aí o que eu Só faço? isso? Depois que eu passo o azeite, eu dou uma esfregadinha na colher pra dar aquela espalhadinha, tá? Gente, o cheiro. Ai, que cheiro maravilhoso. Tô grávida, né, gente? Eu comeria assim, quase. Pode, viu, gente? Tem que vir cru também. É. Aí você pega uma faca, você não vai afundar horrores essa faca, pelo amor de Deus. Senão você já vai sair cortando tudo. Então você vai fazer bem de levinho aqui, ó, um desenhinho por cima. E aí você faz na espessura que você preferir, tá, gente? Quer fazer mais grosso, faz mais grosso. Quer fazer mais fino, faz mais fino. Você não vai até lá embaixo Não, aqui. não mesmo. É só que marcar o topinho, tá? Como A se fosse uma camadinha coisa por meio cima. centímetro, assim? Exato. Acho que nem meio, viu? Ó, esse daqui, gente, o que aconteceu? A gente percebeu que a refratária, ela era um pouquinho maior do que a gente esperava, tá? Como eu falei, estou fazendo receita fora de casa, fica um pouco mais desafiadora. E aí a camada ficou bem fininha. O E a gente- ideal... é importante, vocês estão vendo que ele tá de duas cores, né? Vocês estão vendo na imagem mais aproximada. É porque a gente acrescentou um pouco de carne na mistura, justamente pra cobrir tudo, tá? Então, o ideal é o quê? É você deixar aí o quibe com uns 2 dedos, assim, ó, pelo menos, tá? De grossura. Tá. Pra ele não ficar tão fino. Por quê? Provavelmente o quibe vai ficar muito mole e aí vai ser difícil na hora de servir. Pode servir com uma colher, né? Mas normalmente ele tem que sair a pecinha inteira.
Que lindo. Ô, Van, e aí, você foi? Aí eu falei, bom, não tenho escolha, vou ter que ir, né? E aí fomos para esse encontro. Então marcamos encontro no shopping, num horário que teria movimento. E foi no dia 20 de novembro, que era um feriado. E aí fui pro shopping. Me arrumei, bonitinha, cheguei lá. E aí a gente passou um tempo maravilhoso. A gente ficou bastante tempo, só que... Vamos pro Forno, né? gente. Forno. Pode aí, continuar enquanto ele assa, a contando. gente conversa. Forno. E aí a gente passou um tempo lá, eu lembro que a gente se encontrou, acho que era à tarde, e aí como era feriado, o shopping fechava mais cedo. Então era 8 horas, o shopping tava fechando todas as lojas, e a gente continuou sentado no banquinho do shopping trocando ideia. Porque nem praça de alimentação não tava mais aberta. Nossa. Aí chegou 10 horas da noite, a gente ainda no shopping, conversando. Então assim, graças a Deus, meu amor maravilhoso da minha vida, foi muito bom esse nosso primeiro encontro. E aí, deu 10 horas da noite, o guarda do shopping chegou e fez assim, então, pessoal, acho que já deu, vocês precisam sair. Acho que agora é a hora. Daí, ele virou pra mim e falou assim, você gosta de açaí? Eu falei, amo açaí. Ele, vamos lá na frutaria tomar um açaí? Eu falei, tá bom, né, vamos. Aí, Foi no shopping aqui? toca pra açaí, aqui, a gente, na verdade, se encontrou no Vila Lobos. E Tá. aí, no açaí, a gente veio no açaí aqui perto do Tá. Shopping Continental. Aí, ali, não sei quem já foi, não tem mesa. Então você come o açaí ali de pé. Então a gente ficou ali de pé conversando e tal, só que aí foi dando aquela canseira e tal. Aí ele, não quer sentar no carro? Aí eu, tá bom, vamos sentar no carro, né? Já sabendo que acho que ia dar ruim. E aí a gente foi, sentou no carro e acho que ali eu fiquei, sei lá, até 11h30, meia-noite mais ou menos, a gente ficou conversando mais. Não é perigoso, não. Não, imagina. A gente fica boba, né? Jovem, né? Jovens, né? Muito jovem. E aí eu fiquei lá Vê se até eu faço meia-noite. Aí a minha irmã querida maravilhosa me ligando horrores, porque ela é pouco ansiosa, né? E ela queria ser uma mosca pra estar naquele momento. Aham. E aí a gente ficou lá conversando até que o meu digníssimo marido hoje, como um homem muito posicionado, veio e ó, Já rolou o primeiro beijo! beijo. Que delícia! E aí ele conectou, mas mesmo assim eu ainda tava pensando em ir embora. E aí eu falei pra ele que não, que tava tudo pronto, que eu ia embora pra Austrália, eu ia estudar, eu queria, né, tal. Aí a gente saiu mais umas 2, 3 vezes, teve uma história muito engraçada, que a nossa família se encontrou num restaurante Sem e a querer? gente não tinha combinado. Ele foi almoçar com a família dele, eu fui almoçar com a minha família e ninguém falou pra ninguém onde ia. Quando chegou lá, as famílias todas no mesmo lugar. E foi bizarro, porque a gente tinha se conhecido há 10 dias, mais ou menos. E aí a gente já apresentou a família, entendeu? Meio que forçadamente, assim. Eu acho, gente, hoje avaliando, que Deus tava me empurrando, assim, sabe? Tipo Volta, assim, você não vai embora, volta aqui. você não tá enxergando? Eu vou pôr um farolete pra ver se você vê. E aí a gente apresentou as nossas famílias, tudo. Eu sei que deu umas 2 semanas que a gente tava conversando, eu enrolando ele na cara dura. Porque sim, gente, eu cometi esse pecado solteira, eu enrolava algumas pessoas. Mas você não tava muito certa. Você Eu tava tava em meio... dúvida, né? Assim, eu tinha medo. Imagina, se começasse... Hoje, gente, é muito mais comum. A gente já tá junto, vai fazer quase 10 anos. É muito mais comum você conhecer alguém assim e já se relacionar. Na minha época, que O eu tô Tinder parecendo não era muito pra velha, isso. O Tinder não era pra isso. não era pra relacionamento sério e muito menos você conhecer, assim, né? A pessoa do nada e já ter um relacionamento. Então eu tava bem insegura. Mas eu fui sentindo uma paz que eu não entendia no meu coração. Mas aí ele chegou de novo, um homem muito posicionado, virou pra mim e falou assim, ó, seguinte, daqui a gente tem que ir pra algum lugar. Então se você for embora, essa história sua de, vamos ser amigo, não vai rolar. Ele falou, não sei se é seu amigo. Ele falou, então, ou você fica e a gente tem um relacionamento, ou a gente dá tchau, cada um vai pro seu lado daqui e segue a vida. Aí eu fiquei assim em choque, porque eu sempre fui a decidida, a posicionada, a que sabe tudo, a que controla tudo, e ele tava me botando um checkmate ali. Colérica, né, gente? Colérica, prazer. E ele me botou na parede. E ali eu fui orar, senti paz, larguei tudo que eu já tinha organizado, porque tava tudo realmente pronto pra eu ir embora. E aí eu falei, vou ter que arriscar nisso daqui, porque eu tô achando que é? tem a mão de Deus nisso daqui. É um risco que você pagou, não é verdade? Estamos aí, 6 anos de Casamento. casado, quase. Oh, desculpa, 6 não, né? Tem mais? 8 anos de Não, tem casada. 8. Faço É. 8 anos de casada esse ano. 2 Você filhas. casou em 2016. 2016, é isso mesmo.
Então, assim, gente, feliz da vida, mas é uma Ai, história que meio, delícia. assim, eu fiz bem resumida, porque aconteceram muitas coisas no meio do caminho. Ah, mas sempre acontece. Sempre Mas- acontece. Não aconselho, não vá pro Tinder, tá? Solteiras. Não é assim. Existe Tinder ainda, gente? Existe. Existe? Existe. Jura? Achei que não existisse mais. E antes Mas que essa- pensei muito essa errado história de é mim, gente. Eu maravilhosa. nunca imaginei que eu ia passar por isso na minha vida. Não, Eu não sou a não. pessoa que ia baixar o Tinder Quando? facilmente. Quando eu fiquei sabendo que ela conheceu ele pelo Tinder, eu fiquei assim, quê? Então, gente, Quando? tudo isso aconteceu em uma das nossas tretas, tá? Exatamente. Nós não Eu estávamos... conheci o Henrique e a gente não tava se falando Nós direito. não estávamos nos falando assim. A gente voltou a se falar justamente por conta do meu casamento e tudo que tinha acontecido. Eu tava grávida. E foi aí que a gente voltou a se falar. Ela não sabia que eu tava grávida, ela não ficou sabendo por mim que eu tava grávida, inclusive. E eu também não sabia que ela tava namorando. Eu sabia que ela tava pra ir embora, mas muito por cima, não tinha grandes detalhes. Tanto que várias coisas que ela contou aqui agora, eu não sei se eu não sabia ou não sei se eu esqueci mesmo. Porque esse é o benefício de ter uma amiga sanguínea, tá? Você vai contar um negócio 3 vezes e eu vou fazer, "Ah, não, jura? Porque pode ser que eu não E terceira lembre. gravidez, né, amiga? E terceira gravidez. Que também não ajuda muito. Memória, ó. Mas a história deles é muito legal. É muito legal. É assim, é o que eu falo, né? Solteiras. E o Henrique é sensacional. Assim, é a cara dela, sabe? É a cara dela. Eu gosto porque eu sempre busquei um homem que fosse muito falante mesmo. E assim, Deus me deu com bônus. Amor, eu te amo, Ele mas fala mais que eu. ele sabe que ele fala bastante. Mas eu gosto porque eu acho que isso deixa o nosso casamento muito mais Mas leve. leve. Ele chega em casa, ele conta com detalhes. E uma coisa que, pelo menos, os homens da minha vida não fazem normalmente. Não, meu Detalhes. marido ele não conta e ele não quer que eu conte com detalhes. Esses dias eu fiquei muito brava. Porque me contaram um negócio na história e eu não fazia ideia dessa história. E eu cheguei pra ele e eu falei, amor, você não sabe o que eu descobri. Só que eu cheguei pra contar pra ele, tipo assim, a gente tava deitando na cama, no momento que ele já tava mais pra lá do que pra cá. Aí ele falou, amor, posso te falar um negócio assim, numa boa? Eu não quero saber. Não vai mudar a minha vida. É a cara do Marcos fazer Eu isso. acredito! Ele falou, não vai mudar a minha vida, eu não quero saber, eu tô com muito sono. Eu olhei pra ele, eu liguei pra minha mãe no dia seguinte. Falei, mãe, eu tô indignada com a história que eu fiquei sabendo, eu preciso muito contar pra alguém. Eu falei, eu preciso contar com os meus comentários, sabe? Tipo narrador de futebol, assim. Eu falei, eu preciso contar com os meus comentários. Aí ela, não, filha, pode me contar que eu posso. Deus E o amado. Marcos até hoje, ele não quis Não saber quis essa saber. história, tá? Ele não quis, pra ele não muda nada. Isso me dá um... Ah! Então, aquela coisa dos opostos se atraem, entendeu? Não é tão fácil, porque quando é muito oposto, a gente dá uma sofridinha. Tenho várias coisas opostas ao Henrique. Por exemplo, ele é muito mais tato do que Touchy, eu. aham. Ele é muito mais carinhoso até, eu acho. Acho que por eu ser colérica, eu sou um pouco mais seca. Eu sou carinhosa, mas eu me esforço pra ser um pouco mais carinhosa, né? Se você nunca ouviu esses termos, colérica, sanguínea, enfim, dá uma pesquisada e eu vou até indicar o perfil de uma pessoa pra vocês. A Fê Boaventura. Gente, a Fê é maravilhosa, maravilhosa. E quando a gente fala sobre temperamentos, a gente fala de 4, né? Fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico. E é real, assim, a gente não deve ser definido por eles, mas você entende muita coisa, sabe? Você entende muito do que acontece na sua vida. Eu sou sanguínea, Van colérica, meu marido é colérico, assim, puro, sabe? Aquele que você não tem dúvida. Então, é muito engraçado, porque eu brinco até, a minha mãe não é colérica, ela é, não lembro o que é, mas eu falo que Deus me deu a Van e a minha mãe pra me preparar pra algumas coisas do meu marido, sabe? Porque eu sou o Henrique, eu sou super touchy, eu sou faladeira, eu sou aquela aqui. E o Marcos, gente, não, ele só não é assim, entendeu? E dá uns atritos, mas é bom, é aquilo que eu falo. Acho que não pode ser nem tão oposto, mas também nem tão igual. Porque o tão igual, às vezes, beira chatice. Porque, poxa, eu não tenho nada pra te completar. É. Nós somos muito iguais. Então, assim, eu gosto porque nós temos essas diferenças. Mas, de novo, né, como a gente falou dos temperamentos, a gente tem que amadurecer o temperamento. Exato. A gente tem que entender que o temperamento ele vai nos dar as nossas qualidades, ele vai dar os nossos defeitos. E a gente tem que fazer isso ter um equilíbrio. fazer isso, né? Como é que a gente vai viver com isso? Você sabe que eu abri uma caixinha no Instagram, eu lembrei agora da gente falando, e aí eu perguntei no Instagram se, né, pedir sugestão de coisas que a gente pudesse falar, e aí uma foi, como que vocês mantêm a calma se a gente falar sobre isso? Né, sobre como a gente mantém a calma diante dessas coisas, né, de alguma reação do marido, dos filhos, diante da vida, assim, de não levar tudo muito a ferro e fogo, e de levar uma vida mais leve, assim. Isso, pelo menos, é uma coisa que eu tenho tentado fazer muito.
Eu brinco, Desafio. inclusive, que o Noah teve uma mãe antes do Joshua e ele tem uma mãe depois do Joshua. Que o Joshua me deixou muito mais maleável do que o Noah. Acho que ser mãe, eu falo que todo mundo tinha que ter pelo menos 2. Porque ser mãe de segundo filho eu acho muito presente, assim. O segundo filho traz uma visão diferente de maternidade. Mas como que você faz isso? Depois eu conto um pouco de mim, mas como que você faz isso? Olha, não é também muito fácil, como uma colérica. Justamente por isso, como que você faz isso? Que a colérica, ela... Como uma colérica, eu sou bem estourada, gente, assim, se eu for na minha natural, né, eu quero botar tudo em ordem, não põe ninguém lerdo na minha frente, que eu já vou sair atropelando. Então, eu sinto que dentro do casamento, isso acaba sendo um pouco mais fácil pra mim, porque, primeiro, ele é uma pessoa que eu escolhi. Então, não é uma pessoa que eu conheci, minha mãe não escolhi, minha irmã não escolhi. Então, tem pessoas na nossa vida que são muito íntimas e você não escolheu. Então, você tem que viver com aquilo e dando um jeito. Eu acho que o segredo de um casamento saudável e você escolher bem é isso, porque você escolheu. A gente tem a escolha. Então, a partir do momento que eu paro pra pensar que eu escolhi estar com aquela pessoa, eu tenho que me esforçar ao máximo pra manter aquele relacionamento. Então, isso já é o primeiro ponto de partida. Segundo, eu nunca falo na hora, sabe? Eu não quero resolver tudo na hora. Então, tá ali, tá quente, tá de cabeça quente, não tá batendo. Porque às vezes, não sei se vocês percebem, na minha casa é assim, não sei se na sua também acontece. Mas eu falo A, ele entende Z. E assim, não sei como, né? Eu sei como, gente, o mundo espiritual é muito real. Mas é isso que acontece. Então, quando eu vejo que tá no calor do momento, o negócio não tá, a gente não tá se entendendo, a gente fala, ó, dá um tempinho, vamos resfriar, a gente volta nesse assunto depois. E já teve momentos da gente tá conversando, né, discutindo sobre algum assunto que realmente a gente discordava. E não achamos um common ground. Porque vai acontecer. Que vai acontecer. Tem coisa que a gente simplesmente discorda e ponto, assim, né? Você não é a mesma pessoa. São pessoas diferentes. Não, e são pessoas duas diferentes. realidades, famílias diferentes que estão se juntando. Lógico que vai dar algum tipo de conflito, né, de pensamentos. E aí tem uma expressão em inglês que eu gosto muito que é let's agree to disagree. Que é vamos concordar em discordar. Então, a gente fala muito assim, nesse momento a gente vai concordar em discordar. E aí daqui, sei lá, alguns meses, daqui um ano, depende do assunto, a gente revisita isso. E se for uma coisa que vocês precisam resolver? Tipo, sei lá, se for uma coisa que precisa, que tem a ver com a criação das meninas, uma coisa que tem que resolver ali na hora. O meu Como combinado... qual que é o combinado? O meu combinado com o Henrique a gente vai tentar do jeito de um, pra ver se vai dar certo. Deu certo? Perfeito. Não deu certo do seu jeito? Aí a gente tenta do meu. Quem vai primeiro? Depende. Depende da situação. Depende da situação. Então, assim, a gente tem uma conversa muito boa e isso eu acho que é o primordial. Eu sei que muita gente fala isso, mas eu vou reforçar. A comunicação faz toda a diferença. E primeiro, a gente também, acabei de contar a minha história pra vocês. Eu não conheço o Henrique, assim, eu não conhecia o Henrique. Então, como que eu Pela vou... vida, né? Pela vida, não é assim, ele brinca comigo, porque eu sempre tive na minha cabeça que eu ia casar com o meu melhor amigo da vida. Então, eu pus isso na minha cabeça e acho que por isso que foi tão difícil aceitar ele, que eu não conhecia. Então, ele falou assim, a gente não... Mas, vamos lá também. Também não tinha o melhor amigo da vida que eu vejo você casada com. Não, gente, são coisas que, também não sei tinha. lá, na adolescência a gente vai enfiando na cabeça, entendeu? E aí... Eu tô aqui pensando, eu falei, mas não tinha, né? Não tinha. Mas eu achava lindo que eu via, sei lá, em filme, Hollywood, o que fosse. E o melhor amigo da amigo, noiva. sabe? Aquela coisa. Não rolou. E aí, a gente fez um combinado logo no começo do nosso relacionamento. A gente falou assim, a gente não se conhece. A gente tá se conhecendo agora. Tinha 2 semanas que a gente tinha se visto pela primeira vez. A gente começou a namorar. Aí a gente falou assim, é 100% de honestidade. Tá. Não dá pra gente assim, eu vou mostrar um pouquinho, vou esconder um pouquinho de quem eu sou. Importante. Não rola. Ele falou assim, porque você vai pôr uma máscara, eu vou pôr uma máscara. Aí daqui uns anos, se a gente realmente decidir ficar junto, a máscara vai cair. E a hora que a máscara cair, a gente vai ter um problema, porque eu casei com uma pessoa que eu achava que era de um jeito e ela na verdade não era. Então a gente sempre teve essa honestidade meio bruta, assim, sabe? Então a gente fala muito a verdade um pro outro, a gente prometeu não ter realmente, ficar escondendo as coisas. Então, quando a gente vê que tá assim numa situação difícil, a gente não tá se entendendo, a gente é muito sincero e fala, não é agora o momento. Ou, como você disse, isso é urgente, a gente precisa decidir. Bom, então vamos ver aqui nesse momento o que faz mais sentido. Acho que o seu faz mais sentido a gente tentar, porque talvez se der errado a consequência não vai ser tão ruim, sabe? Então vamos tentar o seu primeiro. Não deu certo, a gente tenta o meu. E é assim, gente, filosofia de vida. Casamento é sobre você fazer o outro feliz. Então, eu não posso pensar que eu tenho que estar certo o tempo inteiro. Eu não posso pensar que a minha vontade tem que prevalecer.
Eu tenho que pensar que eu tenho que abrir mão de quem eu sou, porque daí ele abre mão, eu abro mão, a gente consegue achar ali um meio termo, né? É engraçado que a gente é mais feliz assim, né? O resultado vem melhor quando você pensa nisso, em fazer o outro feliz, o que vai totalmente na contramão do que a gente ouve por aí. O resultado é muito mais gratificante, é muito melhor e é muito mais. Acontece muito mais do que quando você entra num relacionamento falando eu quero ser feliz. Porque se eu quero ser feliz, aí você faz só o que você quer, você faz só do seu jeito, você tem sempre que estar certo, você tem sempre que ter razão. E aí o negócio fica difícil, porque se os dois estão com essa cabeça, eu só vou fazer o que me faz feliz, gente. Não dá pra ser mãe, não dá pra ser esposa, não dá pra ser filha, não dá pra ser... Fazer só o que te faz feliz é um negócio muito difícil. E aí tem gente que eu já ouvi falar, né? Porque eu acompanho algumas meninas, algumas mulheres que a gente vai trocando ideias, se aconselhando. E aí eu já ouvi essa frase. Tá, mas e aí? Eu tô me anulando, né? Eu estou disposta a abrir mão, mas ele não tá. Gente, você casou. Você já fez essa escolha. Tem hora na vida que assim, vai ter que lidar com você vai ter que ser a pessoa mais madura da relação. Se os seus olhos abriram antes, então seja a pessoa madura da situação. E tenha paciência também de esperar o processo do outro. Porque a gente não consegue mudar ninguém. Então, a gente faz o quê? Se você é cristã, se você crê na Bíblia como verdade, se você crê em Deus como seu Senhor, você sabe que... O divórcio não é uma opção. Se você queimou os navios na hora que você tá ali, se realmente, né? Não, eu tô aqui for the long run, assim, tipo, pra vida inteira. Então, é isso aí. Você vai se anular, você vai ter que engolir muito sapo até o momento que aquela pessoa vai abrir os olhos. E aí, como que eu faço isso? Quanto mais eu estudo a Bíblia, a gente entende que a Bíblia é muito clara, falando que a maior arma é a oração. Então, é joelho no chão. É você realmente declarar naquela situação que ela vai ser diferente, é não ficar trazendo à tona os problemas, é declarar o que você quer ver, não o que você está vendo. Porque a gente não vive, né, da circunstância ali. A gente tem que ter uma visão de fé. Então, é difícil, é desafiador e vai ser em toda casa. Mentira quem disser que não é. Tá vivendo de aparência. Mas a gente vai, né, aos pouquinhos ali encontrando as estratégias. Eu acho que é uma questão de escolha também. Foi o que eu brinquei, né? O Noah teve uma mãe diferente. Eu escolhi ser mais leve e levar as coisas com mais leveza. Meu marido, a gente brinca o tempo inteiro. Mas ele também é colérico. Então, o Marcos, quando ele coloca um negócio na cabeça... Então, só pra vocês entenderem, por exemplo, essa parede. Ele queria resolver. Ponto. Ele falou, amor, vai resolver. Olha isso aqui, o que você quer. E eu, se você me dá muitas opções... gente, eu fico ali 30 anos pra resolver. E aí ele me deu uma opção, me deu outra. Eu falei, acho que eu gosto dessa, mas tô na dúvida. Eu gostei daquela, mas tô na dúvida. Gostei. Ele falou, então... Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer o cimento queimado. Eu falei, ótimo, adorei a ideia. Deita o cimento queimado então. Se não der, depois a gente faz outra coisa. Ele fez e assim, foi um final de semana que a gente tava com os meus sobrinhos em casa, que tinha festa, que tinha não sei o quê. Mas ele manteve o negócio, ele veio, ele fez. Teve um dia que ele chegou mais cedo. Ele põe o foco e ele vai, assim. E aí eu não sou assim. Eu sou a pessoa que eu tô com foco. Mas eu paro no meio do caminho, aqui ó, em tudo. E isso no início do nosso relacionamento era muito difícil. Por quê? Diferente da Van, eu namorei com o Marcos 5 anos. 5 anos antes da gente casar. Foi muito tempo. Então a gente se conhecia muito. Eu sabia muito o que eu tava esperando. Eu sabia muito o que ia acontecer. E ele também sabia. Tudo bem que você nunca conhece a pessoa de verdade até, né, vocês morarem juntos. Sim. Mas a gente já conhecia dá pra conhecer, muito, né? muito. E isso atrapalhou muito no primeiro ano. Até a gente conseguir trazer essa leveza, né? Entender que o Marcos tem um jeito, eu tenho outro. E que a gente vai se encontrar no meio do caminho. E é muito o que a Van falou. Às vezes funciona o jeito dele, às vezes funciona o meu. E o Marcos, ele não é aquela pessoa muito de impor as coisas. Então ele vai, eu escolho, você vai viajar, eu faço roteiros, vai não sei o que, normalmente. Mas já tiveram vezes que ele olhou e ele falou, a gente vai fazer do meu jeito. E eu, Mariana, não sei você aí, mas eu, às vezes, eu preciso disso. Eu preciso dessa voz que me dá segurança e fala, não, o seu jeito a gente não vai fazer porque o seu jeito vai dar errado. A gente vai fazer do meu. E tem duas situações específicas que ele fez isso e eu descansei. Sabe aqueles vídeos, aqueles memes que tem? Tipo assim, eu usando um total de 0 neurônios quando eu tô com meu marido? É isso. E eu tento levar as coisas de um jeito mais leve, de não levar tudo a ferro e fogo, e de não falar no nervoso. Eu tento sempre falar assim, tá, deixa eu acalmar um pouquinho, e aí eu vou e eu falo depois, né? Tem várias coisas, gente. Eu tenho marido, 2 meninos em casa, então a casa tá sempre com uma meia jogada, um negócio jogado, e isso me tira do sério. Porque eu falo que vocês não fazem, eu tenho que fazer, né? Então, poxa, eu já tiro a minha, tira a sua meia, né? Eu tenho tanta dificuldade. E eu aprendi fazendo isso de um jeito mais calmo. Então, assim, futuras noras, de nada,
tá? De nada, porque os meus filhos são muito bem treinados pra vocês. Em nome de Jesus, vocês serão maravilhosos também. Mas com meu marido, sogra, brincadeira. Com meu marido, eu tenho algumas coisas que eu vou falando e eu falo pra ele. Teve um dia que eu tive uma conversa, eu falei, amor, posso te pedir um negócio? De verdade? A gente tava calmo, tava tranquilo, assim. Falei, começa a fazer tal coisa. Falei, você vai me ajudar muito. Olha o tempo, você viu o tempo que eu gastei só fazendo isso? Que se você fizer, você vai gastar 1 minuto. E quando eu vou fazer, como já tá acumulado, eu gasto 30, 40 minutos. Ele olhou pra mim e falou, desculpa, tá bom, vou fazer, sabe? Então acho que essa leveza de entender que vocês não estão um contra o outro, mas vocês estão a favor do outro, né? Estão juntos ali. Acho que isso é, assim, fundamental pra manter paz no casamento e pra levar isso, de fato, pra uma vida toda, né? É isso aí, somos nós contra o mundo, né? Exatamente. Yay! Agora a gente volta o quê? A gente volta com o quibe pronto pra mostrar pra vocês. Voltamos e agora com o quibe prontíssimo. Prontíssimo, prontíssimo. A gente colocou aquela massa, a parte de cima um pouco mais fininha, então ele abriu um pouco, você consegue ver o queijo, mas assim, tá lindo, tá lindo. E aí a gente vai provar, vamos? Vamos. Ó. Comida boa, eu dou risada, sabe? Tempero tá bom, sal tá bom, ficou molhadinho, tá perfeito. Se atentem a isso, a questão do sal, por conta da quantidade de ingredientes mesmo da carne, pra não ficar sem sal. Bom, finalizamos o nosso primeiro Entre Elas, eu amei, obrigada por você que tá aí, que assistiu. Quando você fizer o seu quibe, marca a gente, me marca, marca a Van também. A receita, todas as quantidades vão estar aqui embaixo na legenda. Amiga, obrigada. Obrigada eu amei, a você, amei. foi muito bom. Um super beijo. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, tchau.